Se Deus não aceita ofertas de mortos, como entender 2 Samuel 21:6? Na verdade, Davi aqui pediu alguma coisa muito estranha, professor. Agora, será que isso foi para Deus mesmo ou não? Veja só, 2 Samuel 21:6 diz o seguinte, vou ler o 5. Não, vou ler parte do 4 só para a gente entender o contexto aqui. Então, o que é que querem que eu faça? Perguntou Davi. E eles responderam, Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Aí o povo diz, então entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós o enforcaremos diante de Deus o Senhor, e Gilbeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Olha aí, professor, esse texto aí tem algum contexto com relação a sacrifício de pessoas a Deus? Deus aceitou o que aquele povo ali estava querendo ou sugerindo para que Davi fizesse? Interessante essa pergunta. Nós precisamos interpretar esse capítulo de 2 Samuel 21. Inclusive nós temos, Tito, no nosso blog, um artigo sobre este capítulo. Aqui na verdade aconteceu o seguinte: os gibeonitas, um povo que havia sido exterminado por Saul, eles realmente pediram a vingança do extermínio do seu povo, através da execução de parentes de Saul. E Davi achou isso justo. Entretanto, não é essa a forma de Deus proceder. Aqui o relato bíblico está demonstrando a opinião e a impressão que aquele povo na época tinha. Por eles não estarem sendo abençoados como deveriam, eles pensaram o seguinte: se nós castigarmos esse pessoal que foi responsável, os descendentes dele, que foi responsável pelo nosso aniquilamento, Deus ficará contente. Mas Deus não precisava desse procedimento. Deus não apoia o sacrifício humano em hipótese alguma. Por quê? Vou ler um texto para você aqui, importante, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem estas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas em fogo em sacrifício aos seus deuses. Ou seja, Deus considera o sacrifício humano uma coisa repugnante e, portanto, jamais, em 2 Samuel 21, Deus estaria pedindo um sacrifício humano. Pelo contrário, simplesmente, na maldade do povo da época, eles castigaram aquelas pessoas achando que daquela forma vingariam corretamente os gibeonitas. Mas Deus não precisava que assim o fosse. Precisamos entender que nem tudo que a Bíblia registra, ela aprova. Ela registra experiências positivas e negativas do povo de Deus no passado, para nós aprendermos com os erros deles, como ensina ali 1 Coríntios 10, versículo 11.